ele tenta nos atingir desta forma. Não para que venhamos estar incapacitados de gerarmos filhos fisicamente falando, mas ele lança setas em nós para nos tornar estéreis espiritualmente falando. Ele não quer ver você gerando filhos espirituais. Ele não quer ver você gerando outras vidas. E a ideia de gerar filhos espirituais, Paulo traça um paralelo com aquela mãe que gera filhos no seu ventre. Paulo falando a uma igreja que ele havia ganhado para Jesus, fundada, ele disse assim: olha, eu estou sentindo outra vez dores de parto por vocês. Paulo estava falando da dor que é, do sofrimento que é gerar alguém, algum filho espiritualmente falando, gerar alguém para Jesus. Isso custa choro, isso custa lágrimas, isso custa muita oração. Você já ganhou uma vida para Jesus, sabe que é assim? Aquela vida que você orou, chorou, jejuou durante muito tempo. E quando ele finalmente nasce para Jesus, é como se você tivesse gerado alguém das suas entranhas, não é assim? Mulheres que já geraram filhos sabem como é doloroso. Da mesma forma, gerar filhos espirituais também, não é? E Satanás, ele tenta tornar-nos estéreis nesta área de gerar filhos. Como é que nós podemos gerar filhos espirituais? Se nós tivermos amor, paixão pelas almas, paixão pela obra de Cristo, amor, paixão pelo Evangelho, vermos o perdido e por ele nos agonizarmos para que ele chegue ao conhecimento de Deus. Isso através de todos os meios possíveis. Então que nós venhamos a estar cingidos, cobertos com o cinturão da verdade. A verdade é a palavra de Deus, e ela deve estar na nossa boca sempre, todo o tempo, falando a verdade, proclamando a verdade, para que mais e mais filhos espirituais sejam gerados por nossa vida através da palavra de Deus. Continuando aí, as partes da armadura, nós temos depois, vestida a couraça da justiça. Muito bem, a couraça era como se fosse um colete à prova de balas hoje. Proteger essa parte aqui, a parte torácica do soldado, incluindo o seu coração. Então hoje, o que nós podemos dizer? Que a couraça da justiça deve estar em nossa vida para proteger principalmente o nosso coração. A Bíblia fala que do coração procedem as saídas da vida. Que se há uma coisa que nós devemos guardar, é o nosso coração. A palavra guardar, no original hebraico que foi escrita a Bíblia, significa colocar vigias, colocar sentinelas, colocar guardas, colocar proteção. É a mesma palavra usada lá no livro de Gênesis, quando diz que Deus colocou o homem no jardim para guardá-lo, para que não entrassem animais nocivos no meio das plantações, para que as plantações do jardim não fossem destruídas pelos bichos e outros animais nocivos. Da mesma forma, a Bíblia diz que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. É do coração que procedem a mentira, os furtos, a prostituição, os pensamentos malignos, as más ações. Por isso que o Senhor Jesus ele disse assim: olha, o mal que contamina o homem não vem de fora para dentro, mas ele sai de dentro para fora, porque está no coração. Olha, a Bíblia diz que enganoso é o coração e corrupto mais do que todas as coisas. Então nós temos dentro de nós algo que é tão ruim, algo que é tão maléfico, chamado coração. Você nem imagina como o seu coração tem coisas ruins. Você sabe, né? Nosso coração é terrível. A Bíblia fala que ele é mau, que ele é corrupto. E nós nunca podemos deixar a nossa vida ser guiada pelo nosso coração, pelos nossos sentimentos. O mundo diz aí: siga aquilo que o teu coração mandar, siga aquilo que o teu coração pedir.
Se você fizer isso, você está irremediavelmente perdido. Porque o coração é mau. Como é que você vai seguir os impulsos e desejos do teu coração? Nós devemos, sim, como o apóstolo Paulo falou, andarmos no Espírito e não cumprirmos as concupiscências da carne. O coração é carne, o coração é mau, o coração pede coisas ruins. O coração, muitas vezes, ele nos decepciona. Somos enganados pelo coração. Ficamos espantados com aquilo que nós temos dentro do nosso coração. Por isso, a couraça da justiça, assim como protegia o soldado de guerra lá no Antigo Testamento, deve estar sobre a nossa vida também, nos protegendo contra tudo aquilo que vem contra nós, contra tudo aquilo que quer nos tirar da presença de Deus. Depois nós temos os pés, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Descalçados, porque nós andamos no mundo mau, mundo podre, mundo poluído, mundo corrupto. Como estão os seus pés guardados? Estão bem protegidos? Preparados para pisar em qualquer terreno? Assim devem estar nossos pés. Depois nós temos, tomando sobretudo o escudo da fé. Olha o escudo aí. Da mesma forma como o soldado lá nos tempos antigos usava o escudo cobrindo todo o seu corpo. É a fé que nos guarda nesse mundo. É a fé que nos protege. É a fé que dá-nos a garantia da vitória. Essa é a vitória que vence o mundo. A vossa fé que vence. Depois nós temos, tomai também o capacete da salvação. O capacete vai na cabeça. Na nossa cabeça nós devemos ter os melhores pensamentos. Paulo dizia, olha, não tenho alcançado a perfeição ainda. Não alcancei meu alvo. Mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E ele disse mais aos filipenses, olha, se há alguma coisa boa, alguma coisa pura, alguma coisa de virtude, alguma coisa realmente de boa procedência, nisso pensai. Pensai nas coisas que são lá do alto, onde Cristo está sentado, e não nas coisas que são da terra. Paulo, ele dedicou muitas palavras sobre o nosso pensamento, porque ele sabe que a nossa mente é um verdadeiro campo de batalha, é um verdadeiro campo de guerra. E se o inimigo nos vencer nesta área, no campo de guerra que é a mente, estamos perdidos. Então nós temos que vencer essa batalha aqui na mente. Não deixar os pensamentos impuros, os pensamentos maus, os pensamentos de derrota, os pensamentos de que não vou conseguir, os pensamentos de inferioridade, todos aqueles pensamentos que são maléficos à nossa vida, devemos lançar fora e deixar somente os pensamentos bons. É por isso que o apóstolo fala, coloque sobre a vossa cabeça o capacete da salvação. Tudo aquilo que vem com a salvação, coloque sobre a sua cabeça as promessas de Deus e você verá, vai estar protegido. Aí fala mais, tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Ela é um instrumento, uma arma de ataque e uma arma de defesa, para nós sermos guardados, protegidos contra o maligno. E aí está completa a nossa armadura, com a oração em todo o tempo, a súplica e a vigilância com toda a perseverança. Agora, para terminar, queridos, eu gostaria de ler com vocês, e depois até a gente fazer junto, uma oração de guerra. Essa oração é muito interessante. Se você quiser, eu passo ela depois para você também, que você pode fazer essa oração quando você estiver se sentindo atacado pelo inimigo, cercado, oprimido. É uma oração muito interessante. Estão preparados? Oração de guerra. Nessa oração de guerra nós dizemos assim: